Não esqueça a sudagem. Vamos tirar nós da esmola. Tem uma música chamada de Voz da Seca, onde o autor enaltece a construção de açudes, que a gente chama de açudagem, no Nordeste, como forma de acabar com o problema da seca. E a gente sabe que para construir um açude é preciso que exista um rio. Um rio que tenha água. Que não seja um rio perene, no caso do Nordeste, nessa área do Nordeste, mas que tenha água pelo menos durante o período das chuvas, que seria chamado de rio temporário, intermitente. E nós estamos vendo aqui o sangrador de um açude. Aqui não faz menos de 3 anos que passou água por aqui, ou seja, o excesso de água transbordou por aqui. E a gente vai caminhando, sobe na parede de terra, que é açude. A diferença entre açude e barragem é que açude é uma parede de terra que tem um sangradouro à parte, enquanto que a barragem é feita de alvenaria, de pedra, cimento, de cimento armado, como se diz aí na construção civil, e a barragem sangra sobre a parede. E aqui nós caminhamos na parede de um açude, nessa área do Nordeste. A gente vê uma poça de lama lá no fundo. É tudo que tem. E cerca de 40 cabeças de gado aqui na redondeza, se aproximando para beber esse líquido que está lá no fundo, que já não tem nem sapo nem peixe, porque é uma sopa com pelo menos 70 elementos físicos, químicos, orgânicos, que não fazem parte da água. Como a gente sabe, provavelmente esse açude não sangra há 5 anos. E essa situação vem se agravando porque, mesmo caindo um volume de chuva suficiente para o açude encher, a perda de água de um açude desse é extraordinária, podendo chegar a 2 centímetros de perda de água, 2 centímetros de lâmina de perda de água por dia. O que acontece é que em 50 dias, então, a lâmina d'água de 1 metro desaparece. E a gente está caminhando aqui na parede do açude e vendo esse gado se aproximando aqui da área, aparentemente comendo alguma coisa, porque instintivamente o animal sabe que onde tem água teria vida, ou seja, massa orgânica vegetal verde, viva, para ele se alimentar. E nem sempre acontece isso, por conta da água no estado lixo que está aí, que se você botar numa planta ela morre, que se o animal beber, como está se vendo ali, está decretada a morte, porque vai aparecer dezenas de doenças causadas por agentes patogênicos, que são micro-organismos que causam doenças, que estão se gerando aí nessa água que tem cor verde, esverdeada, que são algas. E a maioria dos açudes do Nordeste, nesse momento, dessa área do Nordeste, se tiver algum líquido, é assim, esverdeado, que são algas que geram por conta do ambiente propício, ou seja, a água com bastante matéria orgânica dissolvida aí, porque são as fezes dos animais que vem aqui ao redor e vai sendo arrastada para dentro do líquido do açude.
e ali vai se gerando micro-organismos. E esse micro-organismo no estômago do animal é um desastre. Vai causar danos diversos, principalmente doenças infecciosas. E o que acontece é o seguinte: criar gado numa situação dessa não é loucura não, é suicídio. Suicídio econômico, porque não tem como você, se você olhar para todo canto aqui, não existe uma planta sequer que a planta verde que o animal possa comer, possa servir de alimentos. Porque as únicas plantas que tem folhas aqui, que a gente está vendo, é o juazeiro, que não faz parte do menu do gado bovino, a folha do juazeiro, embora tenha alguns gados, por exemplo, o gado ovino, caprino, que pode comer a folha do juazeiro, mas ele não vai alcançar. Não vai alcançar essas folhas que estão a 4, 5 metros de altura, fazendo parte da copa da árvore. Então, o que acontece é que o homem, nessas alturas dos acontecimentos, ele vendo que as plantas rasteiras, ou seja, as gramíneas, relva, que fazem parte do alimento do gado, não consegue ficar aqui no Nordeste por mais de 5 meses, que é aquele período chuvoso, quando o solo está úmido. Então são plantas de pequeno ciclo de vida que desaparecem. E o que é que o homem deveria pensar? Numa planta perene, no caso um arbusto, ou uma árvore que servisse de alimento para o gado. E como a gente está vendo aí, o juazeiro é a única planta verde que tem aí, que o gado não come suas folhas, o gado bovino. Mas existe no Nordeste uma planta chamada sabiá. É uma árvore de grande porte, que é nativa aqui dessa área, do Cerrado, do Nordeste, que tem vida longa, pode viver 30 anos. E além de ser uma ótima forrageira para o gado, por intermédio de suas folhas, suas sementes podem se transformar em farinha dessa semente, para alimentar toda a qualidade de todos os animais que a gente conhece com essa farinha, até peixe. Mas o homem não se envolve com essa ideia de criar uma planta permanente, perene, como se diz aqui, que sirva de alimento para o gado, no caso uma árvore, um arbusto, porque as plantas raquíticas, finas, como é o caso das gramíneas, está vendo aqui, não tem nem um pó. Não tem nem um pó. O que é que o animal vai comer aqui? Outro benefício que essa planta que a gente chamou aqui de sabiá, é também chamada de sansão, que é uma leguminosa, adaptada a essa situação climática aqui do Nordeste, porque é nativa daqui, é que ela bota flor mesmo fora do período chuvoso, o que significa dizer alimentos para a abelha. Então a apicultura, que é uma forma da agricultura na criação de abelhas, poderia ser útil essa planta. Então, ao invés de jurema, como a gente está vendo, que é uma planta nativa, mas que por defesa própria a natureza ensinou que a jurema, as folhas são intragáveis para todos os animais. E não botam flores se não tiver chuva. Então, na maior parte do tempo, não tem flor na jurema. E o que acontece também é que ela não se reproduz. Então, a gente vê aqui predominantemente a jurema, com poucas folhas, e nesse caso nenhuma flor. Quer dizer, não há nenhum tipo de alimento aqui para o gado. Nem para as abelhas. Nenhum animal consegue se alimentar de alguma coisa aqui, da vegetação que nós temos. E a gente vê esse pedregulho aqui,
essas pedras, os seixos. Isso aqui está provando que o solo daqui foi arrancado. Ao longo do tempo, a agricultura paleolítica, que se produz aqui uma agricultura absolutamente irracional, então foi se arrancando aqui esse solo, porque era tudo desmatado, para poder abrir os campos de lavoura e pastagem do gado. E naquela época então se passava a capinadeira, que é um arado puxado por um animal, ia arrancando esse solo. E o homem procurava botar o animal puxando a capinadeira de cima para baixo, para diminuir, vamos dizer assim, a pressão das lâminas da capinadeira, não forçando o animal a tirar, a se locomover. Ficava mais leve, botando da parte alta para a parte baixa. E aí arrancando esse solo, ia levando esse solo para as baixadas. Ou seja, para as depressões do terreno, que normalmente são riachos, onde ia levando todo esse material, se transformando em areia, fazendo o assoreamento do riacho, do rio. E falando nisso, no Rio Grande do Norte existe hoje 70 rios secos, porém esses rios têm uma camada de areia em toda a calha preenchida com a camada de areia ao longo de milhares de anos, ou talvez milhões de anos, que a água da chuva vai arrastando das partes altas para a parte baixa, que aqui a gente chama de assoreamento, mas na realidade essa areia é que é o ponto positivo, essa camada de areia na calha do rio, porque pode-se armazenar água nessa camada de areia sem perda, sem fuga, sem contaminação. E a gente sabe que aqui nessa área do Nordeste chove no mínimo 300 milímetros por ano. E nós estamos vendo aqui então que é possível o homem, evoluindo no caso, se adaptar a essa nova situação climática. Porque o grande mal nesse momento é que nós estamos com o aquecimento global, e o aquecimento global provoca a fuga da água onde ele estiver, onde ela estiver, no solo, nos reservatórios, no corpo das plantas, nos corpos dos animais. Então é tudo uma coisa que o homem já não... É uma novidade, portanto não é comum aqui. Nós sabemos que o aquecimento global tem se intensificado a partir do século XXI, nessa área do Brasil ou da Terra. E o fato é que o homem teria que evoluir no sentido de criar formas inteligentes de captar e armazenar essa água da chuva que tem. Então quando a gente diz que aqui chove no mínimo 300 milímetros, mas a gente sabe que aqui era para chover até 1.200 milímetros por ano. Nessa área do Brasil, que é o agreste, que fica espremida, é uma faixa de terra espremida entre a zona da mata nordestina e o sertão de Caatinga. Então aqui nós estamos vendo o cardeiro, ou mandacaru, que está perdendo muita água. Cardeiro e facheiro, dois cactos. O cardeiro pode-se tirar os espinhos dessa auréola com uma faca, e aí você pode dar para o gado comer. Aqui nós estamos fazendo como é que faz. Então o pecuarista ele pode tirar os espinhos, e nós estamos tirando porque sabemos que isso não vai prejudicar tanto a planta. Tira os espinhos com a faca para poder cortar para o animal comer. Mas já o facheiro, que é essa planta aqui, outro caco, você não consegue tirar os espinhos. Se for tentar tirar os espinhos aí com a ferramenta, vai acabar com a planta, vai tirar tudo da planta, porque é só espinho, um emaranhado de espinho extraordinário. A gente sabe que o espinho tem a finalidade de reduzir a evaporação de água do corpo da planta. Então é uma forma de defesa contra as intempéries, mas mesmo assim a gente vê que a planta está ficando amarelada, está perdendo clorofila, que é o sangue da planta, porque a intensidade de luz solar é muito alta e muito calor. Aqui no Rio Grande do Norte tem lugar que dá 45 graus na sombra. Então a gente vai mostrando aqui que mesmo
se eu fosse um animal herbívoro, não conseguiria tirar nenhum tipo de alimento daqui. Imagina alguém criar gado numa situação dessa na maior parte do ano. Então nós estamos vivendo uma situação nova climática, que já é consequência das mudanças climáticas, como se está discutindo na COP30 lá em Belém do Pará, e aqui nós estamos no Rio Grande do Norte. Então o fato é que o homem tem que evoluir. Até o pinhão bravo, está aqui o pinhão, não consegue sustentar as folhas, porque não tem água para ele tirar do solo, por intermédio da raiz, e como não tem água, ele vai ter que liberar as folhas para diminuir a dependência de água. E aqui nós chegamos no riacho, onde a gente vê a quantidade de seixos, pedras roladas pela água da chuva, água corrente, trouxe aqui para o riacho. E a gente falou muito da areia que existe nos rios do sertão, e aqui não tem areia alguma. Por quê? Porque isso aqui é uma grande oferta de chuva que tem aqui, que é capaz de tirar toda a areia, levando até na direção do açude e do mar. Então a gente vê que a situação aqui no Agreste não é a mesma do sertão. No sertão nós temos rios com 70 metros de largura, 80 metros de largura, uma camada de areia, como a gente disse, repleto de areia na calha do rio, que pode se armazenar água e essa água não evapora. Essa água que está na camada de areia, que pode ser de 600 litros de água para cada metro cúbico de areia. Ou seja, em cada 1000 litros de areia lá no Rio do Sertão, você pode armazenar até 600 litros de água, sem perda, sem contaminação, sem fuga, guardada a água na camada de areia. Isso a gente chama de barragem subterrânea, ou seja, construir transversal à calha do rio uma parede que pode ser de argila, como se fosse uma parede de açude, parede de terra de açude, que é feita com argila, transversal, para barrar a fuga da água, porque a água, embora não evapore, mas ela flui por dentro da camada de areia por gravidade. Então tem essas coisas que o homem tem que se adaptar. Nós começamos falando aqui que não tem nada para o animal comer, porque o animal aqui, o herbívoro, teria que se alimentar de um pasto que não existe, porque são plantas de vida curta. E com o problema do aquecimento global, ela está mais curta ainda. Então, 30 dias após a última chuva do ano, quando o chão vai secar extraordinariamente por conta da perda de água, essas plantas já estão secando e morrendo. E planta seca não alimenta. E a gente vê que quando ela seca, embora o animal não come, até o vento vai arrancando esses talos secos dessas plantas e vai levando pelo vento, mundo afora. Então a gente vê que o homem vai ter que evoluir no sentido de se adaptar à nova situação climática imposta pelo aquecimento global.